Fran, como é que está o cenário, digamos, a proporção aqui na cidade entre casais interessados em adotar e crianças para adoção? Em Beltrão a gente não tem crianças ou adolescentes disponíveis para adoção que não estejam ou adotados ou já com famílias, né, em vias de adoção. Não é a realidade da maioria dos locais, né? E isso sim é uma construção que a gente vem fazendo com o grupo, né, dessa conscientização a respeito das diversas necessidades em relação à adoção. Mas ainda, né, aquela coisa assim do tradicional. A grande maioria dos pretendentes querem uma criança de até 5 anos, e o máximo que eles acham que eles estão fazendo em relação ao perfil aberto é não escolher a cor. Né, aceitar alguma questão de saúde, mas que não seja muito séria, porque senão vai atrapalhar minha vida. Né? Então ainda existe, isso ainda é a prevalência, e que aceita uma criança só. Sim. A realidade dos abrigos ou das crianças e adolescentes acolhidos não é essa. Normalmente os grupos de irmãos, eles têm pelo menos 2, mas geralmente é mais do que 2, e fatalmente vai ter crianças, né, com mais de 5 anos, e quando não, né, na grande maioria, os adolescentes que vão ficando nos abrigos. Né? E, claro, aí tem a ver com uma série de situações, que inclusive de algumas realidades de estados, né, em relação às idades das crianças estarem acolhidas sem o devido olhar judicial, de dar celeridade ao processo para que as coisas realmente aconteçam dentro de um tempo adequado. Fran, você falou que, obviamente, que os casais têm certos critérios, né, que eles buscam nas crianças que poderiam ser adotadas. Mas e da parte, digamos assim, da tua parte como profissional? Que critérios você busca numa família para considerar ela apta a adotar uma criança ou um adolescente? Basicamente o desejo. Não, é basicamente o desejo e a disponibilidade afetiva. Né? A pessoa tem que querer. Porque quando você escolhe ser pai e mãe, você escolhe o pacote completo. Né? E não é só a parte boa. Né? Todo mundo que tem filhos sabe disso. Né? Então a pessoa tem que estar disposto... Né? A pessoa tem que estar disposta a pagar o preço de ter um filho, né? E que vai ter, e assim, as análises peculiares em relação assim, ao perfil mesmo, qual é a necessidade da criança, porque o intuito da adoção não é achar filho para as famílias que não têm filho, como antigamente era, né? Achar descendentes, não, o nosso intuito é encontrar famílias para as nossas crianças e adolescentes que estão acolhidos e que estão precisando de uma família substituta através da adoção. Então, a nossa preparação no grupo é muito mais para mostrar essa realidade para essas famílias, para que eles consigam, de fato, entender qual é esse... E se aquele perfil cabe na sua vida também, porque eu acho que isso é um amadurecimento super importante. Porque tem famílias que sonham em ter um bebê, trocar fralda, acordar de madrugada, e tá tudo bem. O nosso intuito não é mudar o desejo das pessoas, mas é mostrar todos os outros cenários, porque às vezes quando a gente mostra o outro cenário, eles começam a perceber, não, mas isso cabe na minha vida, eu tenho disponibilidade para isso. Né? Então, assim, é muito gostoso trabalhar justamente por conta disso, assim, da gente enxergar o quanto que a gente consegue ir abrindo, né? A gente vai abrindo o leque um pouquinho mais, né? Então o grupo lhe dá isso, e hoje aqui em Beltrão, e já em várias comarcas, participar do grupo é uma parte obrigatória para você poder estar habilitado para adoção, né? Porque os magistrados já vêm percebendo o quanto que famílias mais bem preparadas têm adoções mais bem-sucedidas. E falando nisso da adoção bem-sucedida, né, Fra, como é essa questão de quando a família, por exemplo, devolve a criança? Existe isso ainda? É um tema complicado esse aí, né? Existe. Existe, infelizmente, são situações que o judiciário está aprendendo, está precisando lidar, né, e até a legislação, ela ainda tem algumas coisas que precisam se ajustar a essa situação. Porque a gente fala muito dessa coisa do tô lá com meu filho adolescente de 15 anos e tem dias que dá vontade de devolver para cegonha também. Né? Dá vontade de voltar lá no médico e falar assim, doutora Aramis, não tá dando certo, pega ele de volta.
E aí... Ele vai assistir? Quando a família, né, tem o filho através da via adotiva, aí quando acontece alguma situação, não são todas, tá? Eu acho que assim, é a imensa minoria que a gente tem que lidar com isso. Mas de vez em quando acontece, né? De irem lá e falar, tá, não tô dando conta, né? Falei, devolver, mas devolver, como assim? Como você devolve um filho, né? Então, assim, são situações que a gente precisa lidar. É diferente das famílias que vão para o grupo ou que até vão no fórum procurar a gente pedindo auxílio. Olha, não estou sabendo lidar com uma demanda específica, né? Que às vezes nem tem necessariamente a ver com a adoção, mas a gente está sempre disponível para esse atendimento. Mas a gente teve poucas, mas teve situações em que a gente, depois da adoção... Porque assim, a adoção também tem uma questão, né? Ela só é concretizada após a nova certidão de nascimento. Isso é concretizar a adoção. Até isso acontecer, tem também um processo que a gente chama de estágio de convivência. Então, durante esse estágio de convivência, é meio que um test drive, se a gente pudesse chamar assim. Então, nesse período, não tem problema nenhum, juridicamente falando, de interromper esse processo de aproximação e de vinculação. Porque às vezes não acontece, porque às vezes a própria criança também não quer. Mas isso que eu ia falar, tem momentos em que a criança não gostou. Isso, é mais raro ainda, mas tem situações que aquela família não tá, porque as crianças também têm desejo, né, gente? Sim, a gente também, né, as crianças no abrigo, né, hoje a gente não tem muitas crianças no abrigo aqui em Beltrão, a gente tem mais em famílias acolhedoras. Mas as crianças também têm os seus desejos em relação ao que eu quero na minha família. Ela também tem uma expectativa. Até teve uma menina que falou até pra Eliane uma vez, que ela falou assim, eu esperei tanto pela minha mãe e veio essa porcaria aí. Então assim, acontece também essas expectativas, né, que precisam ser, as crianças também precisam ter essas expectativas superadas. Então assim, é a minoria, mas acontece, né, e aí a gente tem que ir remediando, né, situação a situação. É muito triste, né, pra gente como profissional também é muito frustrante, porque quando você me perguntou, por exemplo, né, de o que você avalia, a gente avalia a disponibilidade e aquilo que a família traz naquele momento. E às vezes a vida muda e as circunstâncias mudam, e aí aquela criança que foi tão desejada, que passou a ser pertencente àquele núcleo familiar, ela não está mais sendo desejada, né? E as situações mudaram. Então, assim, é muito frustrante porque, assim, a gente não tem garantia que nós fizemos uma boa avaliação, mas a gente tenta fazer da melhor maneira possível, né? Então, não é uma ciência exata. É frustrante. Não é uma ciência exata. E outra situação, Fran, um pouco diferente dessa, não sei se você já enfrentou o caso de, por exemplo, uma família ter entregue uma criança para todo esse trâmite de adoção, a criança ser adotada, e depois de um tempo essa família querer de volta a criança. Isso já aconteceu? Ou você nunca enfrentou isso? Sim e não, porque no seguinte sentido, quando a criança, por exemplo, independente da idade, a gente teve crianças de 4 para 5 anos que foram disponibilizadas para adoção através de entrega voluntária. Quando isso acontece, existe um processo judicial e existe um período em que aquela família pode pleitear e mudar de ideia. Após a adoção concretizada, a família biológica ela perde totalmente o direito, né? Ela perde o poder familiar sobre aquilo e ela não tem mais acesso a isso, a não ser que quando complete a maioridade, né, com 18 anos, aquele jovem pode buscar a sua história e pode resgatar tudo isso. Então, de alguma maneira, a gente tem essa segurança jurídica nesse sentido, né? Então, nas entregas é muito raro isso acontecer, porque até essa preparação também, quando eu falo do leque da adoção, né, a gente abre mais essa. Existe também um acompanhamento, quando vai se fazer uma entrega voluntária, independente de se a gestante está durante toda a gravidez ou só na hora do parto que ela manifestou, ou se foi depois. A gente já teve situações de entrega de crianças mais velhas. Também existe um acompanhamento. A gente também faz todo esse olhar que às vezes é uma situação circunstancial. E aquilo tem possibilidade de mudar. Então, existe uma medida de proteção para aquela família e que aí a gente vai, através, né, das medidas judiciais ali, né, da rede de proteção municipal, sanar aquelas dificuldades para que a criança possa permanecer, que é a prioridade, permanecer no seio da família biológica. Né? Então, a adoção ela é sempre, né, depois de tudo isso concluído. Então, a gente não tem nenhuma situação. Já aconteceu, né, em outros tempos, quando a legislação ela é um pouquinho diferente, o entendimento do juiz, né, a gente teve, por exemplo, em Pato Branco, uma situação de um casal do grupo
que pegou a guarda já, com a guarda para fins de adoção de um bebê que foi, né, que foi fruto de uma entrega, e lá, depois de algum recurso, a família biológica teve direito e eles tiveram que devolver. Então, assim, acontece. Só que aqui em Beltrão, por exemplo, a nossa juíza não faz a entrega de nenhuma criança enquanto ainda tiver qualquer recurso em andamento. Então, a gente tem essa segurança. Entendi. Então, por isso que eu digo que sim e não. Eu já acompanhei de alguma maneira, né, essas ocorrências, mas diretamente aqui em Beltrão isso não acontece. Fran, vamos imaginar que alguém que não esteja informado a respeito do processo de adoção, de repente vai assistir a gente e vai pensar, puxa, eu tenho interesse. Gostaria de me candidatar. Né? Que protocolo eu sigo? Onde eu vou? Quem eu procuro? Para se habilitar para adoção, o caminho é procurar a vara de infância do seu município. Né? Aqui em Francisco Beltrão, Fórum de Francisco Beltrão, vara de infância, a gente vai direcionar toda a parte documental e orientar em relação aos cursos que são necessários para conseguir fazer. Então, assim, qualquer pessoa que esteja ouvindo em qualquer lugar do Brasil vai procurar a vara de infância do seu município, né? Se é um município pequeno, que às vezes o fórum não é na própria cidade, mas é basicamente isso. Vai na vara de infância e vai buscar lá as informações daquele local. Então, existe uma legislação mínima que te mostra o passo a passo. Mas, assim, agora eu estou falando da nossa micro-região, né? Aqui do Sudoeste. Está interessado? Antes de ir na vara de infância, eu até diria, procura o grupo de apoio. Beltrão tem, Pato Branco tem, Dois Vizinhos utiliza aqui, Marmeleiro vem para Beltrão, porque o grupo de apoio, ele começa a mostrar a regra do jogo. Entendi. E aí essas famílias começam a estar mais bem preparadas até para fazer a parte jurídica, né? Porque a parte documental, ela é uma parte burocrática. E ela é que eu considero assim, as pessoas acham que é a parte mais difícil. Eu considero a parte mais fácil. O difícil é você saber aonde você está se metendo. Né? É você saber que jogo que você vai jogar para que você esteja bem preparado para fazer aquilo que você vai fazer. Perfeito. Realmente é então aí área... assim, o Instagram, né, divulgando, né, a questão do sim, Instagram sim, do grupo, né, tem o grupo, então assim, as informações a respeito de adoção tem lá, então assim, até não, mas eu não sei onde é que eu vou fazer. Vai lá no Instagram, procura o grupo de apoio à adoção de Francisco Beltrão, que aí direciona lá, e lá sempre tem as informações de quando vai ser a próxima reunião. Muito provavelmente o Jonatas Araújo fará uma fatia desse trecho. A gente pode pôr o endereço lá no Instagram, inclusive. Né? Sim. Essa é a descrição. Mas é uma área muito, muito desafiadora mesmo, né, Fran? É muito desafiadora. Porque tu acaba vendo bastante coisa lá, né? A gente vê vários lados da parte processual, né? A gente vê o sonho das famílias, né, que estão na fila, 5, 6, 7 anos às vezes para esperar pelos seus filhos. A gente vê o lado das crianças, na expectativa, né, ou de voltar para a família biológica, ou de realmente ser adotados, porque tem crianças que desejam, que manifestam esse desejo. A gente vê o lado das famílias biológicas que perdem o direito ao poder familiar, porque são situações tristes também. Sim, né? Claro, exatamente. Ninguém... Não é falta de amor. É falta da possibilidade de cuidar. Mas não é falta de amor. Então, a gente olha, né? Eu falo assim, eu olho de fora. Então, eu vejo muita história triste e vejo muita história feliz. Então, é emocionante. Acho que por isso que a adoção me cativa tanto, porque ela me dá isso. A gente vive uma montanha-russa de emoções. Sim. E o final, né, de você ver o brilho no olho da criança, o brilho no olho daquela família, né, que recebe finalmente seu filho, é muito gostoso, é muito recompensador. E a gente vê, inclusive, que é uma área que a Fran domina muito, né? Ela tem realmente uma alegria de trabalhar nessa área. Não, brilha o olho. Não, isso está bem claro. Isso ficou visível.